Glória a Deus. Eu quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Está muito feliz com o Senhor essa noite? Vou refazer a pergunta. Tem alguém feliz com o Senhor essa noite? Glória a Deus. Estamos felizes. Eu creio. Se estamos aqui essa noite, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Irmãos, quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Confesso que eu estou bastante feliz, me sentindo bastante honrado de estar junto com os irmãos para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, para juntos escutarmos o que Ele tem a trazer aos nossos corações. Quero ser grato à pastora Sara, pastor Francisco, pela oportunidade de confiar no ministério, de confiar na minha vida. E eu também quero externar essa gratidão, acompanhar essa gratidão aos meus líderes, ao apóstolo Samuel, à bispa Silvelane, pois eu sei, primeiramente por Deus, eu estou aqui primeiramente por Deus. E eu gosto de falar que sei tudo é por eles, pois eles confiaram na minha vida, confiaram no meu ministério, e estamos aqui esta noite, amém? Amém! Glória a Deus. Irmãos, eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Você bem rápido, mas bem objetivo ao seu coração. Isaías, de número 40. Isaías, de número 40, e o verso de número 30. Apenas um versículo para a nossa meditação. Glória a Deus. Amém? Isaías, de número 40, e o versículo de número 30. Assim fala a palavra do Senhor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente cairão. Apenas no verso 30 novamente. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente cairão. Amém? Somente esse versículo, quem está de pé pode se sentar. E antes de iniciar a palavra do Senhor, eu quero fazer mais uma oração. Não invalidando a oração do meu líder, apenas já de costume, já de prática. Oremos ao Senhor. Eu te peço que você curva a sua cabeça, que você feche seus olhos, e oremos junto ao Senhor essa noite. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai, na tua presença nós já estamos, e queremos ser gratos, Pai, por esse dia, por mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá, Pai, para estarmos em tua casa, para estarmos em tua presença, Pai. Deus, queremos, Pai, ser grato a Ti, diante da tua face, diante da tua presença. Eu nem consigo ter palavras para expressar o teu amor nas nossas vidas, e nem a tua misericórdia. Pai, somente a Ti a minha gratidão, somente a Ti, Pai, a nossa gratidão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. E obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Pois nessa noite nós entendemos que se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado. É porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido. É porque até aqui as tuas misericórdias têm se feito valer nas nossas vidas, Deus. Então, muito obrigado. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor faz as coisas que o homem nem imagina, Pai. E pedimos essas coisas essa noite, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer aos nossos corações, Pai, coisas que nós nunca nem ouvimos, nem imaginamos, Pai. Porque Tu é Deus, Pai, Tu permanece eternamente. Assim nós já te oramos, fica conosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quando eu recebi o convite para estar aqui, e a pastora Sara falava sobre o tema, eu confesso
é uma extensão plana, que agora remete entre dois montes, entre dois locais altos, há sempre um vale. E o interessante é que apenas com esse significado do vale, Deus já traz algo ao meu coração. Apenas com o significado que o vale é algo baixo, que agora está diante de um monte, diante de dois montes, Deus fala ao meu coração. E antes de Ele nos levar ao alto de um monte, antes de Ele nos exaltar, é necessário a gente passar pelo vale. E a nossa Bíblia é recheada de situações, de pessoas que passaram por um vale. E o vale mais conhecido que nós temos na nossa vida é quando alguém está em uma situação difícil, quando alguém está passando por um momento difícil, a gente fala: o irmão está passando pelo vale, o irmão está passando pelo vale. Mas Davi, no Salmo 23, no verso 4, ele fala outra forma do vale, ou mais um dos significados que o vale traz. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Davi agora descreve um vale que transmite perigo. Davi agora fala de um vale que agora está diante da morte. Existem muitos vales. Em muitos momentos da nossa vida, Deus nos leva ao vale para nos ensinar algo. É normal quando alguém está no vale, quando alguém está passando por um momento difícil, essa pessoa está todos os dias na igreja. É normal que quando a gente está passando por um momento difícil, a gente não perde uma consagração, a gente não perde um culto, a gente não perde uma célula. Aonde tem culto, aonde tem alguém falando do Senhor, a gente quer estar. Pois agora a gente está em meio ao vale. E quando a gente está no vale, a gente quer se aproximar de Deus. Melhor, muitos dos momentos Deus nos coloca no vale para nos ensinar, para nós entendermos que é bom estar perto dele. Então talvez esse vale que você está enfrentando hoje, talvez a situação que você está passando hoje, é apenas o teu Deus querendo te aproximar dele. É apenas o teu Deus te tratando. E depois de toda prova, há uma aprovação. Depois de toda luta, vem uma vitória. Eu quero te falar essa noite que quando nós estamos no vale, Deus tem algo a nos ensinar. Quando nós estamos passando por um momento difícil, Deus
Israel estava enfrentando. No verso 30 que a gente acabou de ler no início, o profeta Isaías vai narrar qual era o vale que Israel estava vivendo. O vale que Israel estava vivendo era o vale do cansaço. Israel tentava lutar com as suas forças. Israel tentava lutar com a sua inteligência. Então é por isso que no verso 30 ele fala: até os jovens se cansam. Talvez eu veja o profeta Isaías, a Bíblia não nos fala, mas eu vejo o profeta Isaías pela minha mente, declarando esse verso diante de uma multidão. Ele estava dizendo assim: os idosos se cansam, os adultos se cansam, e até o jovem dessa geração está cansado. Meu Deus. O profeta Isaías nos afirma algo, que todos nós estamos cansados. E essa, irmãos, é uma certeza das nossas vidas. Todos nós estamos enfrentando um tipo de cansaço. Todos nós estamos em meio a um tipo de cansaço. Existem pessoas que estão em meio a um cansaço físico. Depois de um dia longo de trabalho, depois de um dia difícil de trabalho, tudo que você quer é a sua cama, é o seu cantinho, pois agora o seu corpo está cansado, pois agora o seu físico está cansado. Existem pessoas, existem irmãos que estão em meio ao cansaço espiritual. O cansaço espiritual é aquele que você não tem força para cansar, para vir à Bíblia e ler a palavra do Senhor. O cansaço espiritual, irmãos, é aquele que você não tem forças para se ajoelhar e orar a Deus. O cansaço espiritual é aquele que você até vem para a igreja, até senta nessa cadeira, mas agora você não tem forças para ouvir a voz do Senhor. Você agora não consegue sentir a presença do Senhor, pois agora você está em meio a um cansaço espiritual. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que marcou essa oportunidade para falar com todos os cansados. Deus marcou esse momento para falar com todos aqueles que têm um tipo de cansaço. E Ele faz um convite aos cansados essa noite: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Olha o que o nosso Jesus está dizendo. Olha o convite que Ele está nos fazendo. Esse convite, Ele agora não faz acepção de pessoas. Ele agora não olha para a nossa aparência. Ele agora não olha para a nossa conta bancária. Ele não olha para a nossa rede social. Mas Ele fala: vinde a mim todos. Vinde a mim todos os cansados. Vinde a mim todos os que estão cansados da minha obra. E o convite, irmão, não termina aí. O convite continua. E olha o que Ele fala: e eu vos aliviarei. É Deus dizendo aos nossos corações essa noite: aonde é a ansiedade da tua vida, eu estou trazendo alívio. Aonde é eu estou trazendo uma coragem. É Deus te dizendo essa noite: se você está preocupado, sinta aí as dificuldades de Deus. Sinta Deus cuidando da tua história. Sinta Deus cuidando da tua vida. Esse convite é para todos que estão cansados. Esse convite é para todos que vão até Ele. E quando eu esforçava esse texto, o verso 29 me chama a atenção. O verso 29 fala: e Ele dá força ao cansado, e multiplica o vigor nos fracos e desanimados. Quando eu leio o verso 29, eu lembro que quando a gente está cansado, a gente quer parar. Que quando a gente está cansado, irmãos, a gente quer desistir. Mas olha o que o verso fala: e Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. É Deus dizendo aos nossos corações nessa noite que tem renovado as nossas forças nesse momento, que tem renovado a nossa vida nesse momento. Era isso que você pediu ao Senhor durante esses dias? Era isso que você falava para o Senhor?
Filho, quantas das vezes você tem se cansado à toa? Eu lembro desse texto e Deus falou comigo. Filho, quantas das vezes você tem gastado energia à toa? Irmãos, e essa é a narrativa das nossas vidas. Nós estamos ansiosos por pouca coisa. Nós estamos preocupados por pouca coisa. Aí Deus falava comigo assim: filho, está se cansando à toa. Filho, está se preocupando à toa. E eu não entendia, Deus, o que o Senhor quer falar comigo. O Senhor quer casear o meu coração. E Ele trouxe ao meu coração o verso 28. Olha o verso 28 e fala: será que você não sabe, ou não ouvistes, que o Criador de toda a terra não se cansa e nem fica exausto? Eu confesso que quando eu li o verso 28 eu chorei. Eu confesso que quando eu li o verso 28 eu me emocionei. Pois eu entendi uma coisa: que se Ele não se cansa, Ele tem cuidado de tudo nas nossas vidas. E que se Ele não fica exausto, Ele ainda está no controle dessa nossa. Eu posso pedir para você guardar no seu coração e glória ser maior. O verso 28 fala, apóstolo Samuel, que o nosso Deus não se cansa. Então, se Ele não se cansa, irmãos, Ele tem cuidado de todos os detalhes da tua vida. Ele tem cuidado de todos os detalhes da tua história. Ele tem te dito: filho, acalma o teu coração. E o verso continua: e Ele não fica exausto. Então, se Ele não fica exausto, Ele ainda está no controle da tua vida. Será que você pode olhar para o que está do seu lado e falar isso? Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua história. E era isso que Israel não sabia. E era isso que Israel estava fazendo errado. Israel agora está interrogado porque eles estão com as suas próprias forças. Eles estão interrogados pois eles acham que podem, pois eles acham que sozinhos conseguem. E nós, em muitos momentos, estamos assim. A gente fala: não, eu posso, eu sei, eu consigo, eu vou fazer. Mas nós não fazemos e ficamos cansados. Nós não fazemos e queremos desistir da igreja. Nós não fazemos e queremos desistir do meio desse vale. Mas eu quero te falar: não desiste do meio desse vale, amém? Não desiste do meio desse momento, pois o teu Deus está indo ao teu encontro. O teu Deus está indo ao teu encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No verso 27, Isaías 40 ainda, no verso 27, Deus está dizendo algo ao povo. Deus estava dizendo assim: não é você que diz, não és tu que fala, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e Ele não vê as minhas causas, e Ele não vê as minhas reclamações. Deus estava dizendo que o povo estava se queixando. Eles estavam falando: onde está Deus? Interessante é que eles iam com as suas próprias forças, mas quando as coisas davam errado, eles culpavam a Deus. Quando as coisas não davam certo, aí eles culpavam o Senhor. E parece muito com as nossas vidas. Nós queremos tomar a frente da situação, nós queremos resolver a situação e não resolvemos, não acontece. E a gente se fala, e a gente fala: o meu Deus não está comigo. Será que o meu Deus não vê o que eu estou passando? Será que Ele não vê o vale que eu estou vivendo? Israel estava desse jeito, eles tentando fazer sozinho e depois se queixando a Deus. Aí no verso 26 Deus fala assim: levantem ao alto os seus olhos e vejam quem criou todas essas coisas, quem produziu um exército de estrelas.
dessa área, lembrando disso. Eu vou passar bem esse processo difícil, mas depois eu vou continuar voando. Mas depois desse processo difícil, eu vou continuar voando. E o que me chama a atenção é esse voo da água. Eu queria destacar essa noite, esse voo que a água faz depois que ela passa por esse processo. Se a gente for estudar, a água pode voar 2 horas.
depende. Descansa, pois agindo Deus, quem impedirá nas nossas vidas? Descansa, pois se Ele prometeu, Ele garante. Descansa, pois esse vale é só um momento, pois Deus tem renovado a tua vida. E eu encerro no verso que eu tenho em meu coração. Eu encerro no verso que eu tenho na minha vida. 1 Coríntios 2,9 fala: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para a sua vida essa noite. São as coisas que Deus preparou para a tua história essa noite. E talvez esse verso vai se cumprir depois desse quadro. Talvez esse verso vai se cumprir depois desse momento difícil. A Elizabeth vai cantar um louvor, e esse louvor, quando eu estava esboçando esse texto, Deus estava falando comigo, eu escutava esse louvor bem longe. Eu escutava esse louvor bem longe da minha casa. E quando eu escutava esse louvor, Deus pega a Bíblia. Agora escuta o que eu quero falar. E eu peço que nesse momento você feche seus olhos. Esquece seu irmão da direita, seu irmão da esquerda. E que você possa se ligar com o Senhor, pois o Senhor está falando com você essa noite. Mas
próximo